1, 2, 3 e... Foda! Por que eu tô ouvindo uma outra voz? Estou ouvindo uma outra voz. Aê! Tudo bom, meus amores? Como é que nós estamos? Eu vi em algum podcast de alguma outra pessoa um ritual que eu vou, a partir de agora, começar a fazer aqui. O bagulho é o seguinte: quem tá com uma xícara de café na mão, pois estejam. Quem está com a xícara de café na mão, vamos tomar exatamente agora, todos juntos, essa xícara de café, para que nós comunguemos a paz do nosso Senhor, Satanás. Tô brincando. Vamos lá, todo mundo junto. É hora do almoço, né? Normalmente eu gravo de manhã, mas tá frio esse café. E foi horrível! Ok. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, porque comigo tá tudo certo. Nada a ver, né? Assim, né? Mas eu espero que esteja tudo bem, porque comigo tá tudo certo. Eu tomei muito café, eu tô falando muito rápido. Então, você que ouve podcast em velocidade 5 do Creu, saiba que esse vai estar na velocidade 7,5, cara. Porque nos dias que eu acordo cedo, quando eu acordo, já dizia a música da Fresno, né? Quando eu acordo tarde, a minha tarde voa. Quando a gente acorda tarde, o dia parece que ele voa. Por quê? Porque a gente ficou a parte importante do dia dormindo. Agora, quando eu acordo cedo, meus filhos, sai da frente. Sai da frente. Alô, você. Agora vocês sentiram uma melhora considerável no meu microfone, porque eu mexi no volume. Cara, tem uma coisa muito, muito doida, que é o seguinte. A minha mãe, ela é muito boa de português, ela sempre ia muito bem nas provas e pá, mas ela falava um bagulho que eu discordo muito, cara, que ela falava assim: nossa, Lucas, você melhorou sensivelmente. E na minha cabeça, sensível é uma coisa que melhorou só um pouquinho. E ela falava: não, Lucas, sensivelmente é certo, porque se você melhorou de tal maneira que pode ser sentido pelas outras pessoas. Então, alguém aí que faz aula de português, me diga se isso é verdade. Porque pra mim, melhorar sensivelmente é uma melhorinha sensível, uma melhorinha qualquer, uma melhorinha bosta. E minha mãe falava: nossa, meu filho, você melhorou sensivelmente. E isso é muito errado, dona Ione, caso você esteja ouvindo este podcast. Tá errado. Bom, faz muito tempo que a gente não se viu. O nosso episódio mais recente foi com o meu amigo Felipe Spiller Boito, amigo de infância, que cozinha. A gente falou sobre rango, falou sobre vários bagulhos. Ano passado nós conseguimos fazer quase 30 episódios, o que foi muito bom. Mas esse ano a meta aí é fazer pelo menos um por semana, que era a minha ideia. Tem várias networks de podcasts correndo atrás de mim, assim como devem estar correndo atrás do Gabriel Diniz, autor da música O Nome Dela é Jennifer. Por quê? Porque meu podcast é incrível, mas ele só é incrível por causa de vocês, ouvintes. Eu tô vendo uns fãs aqui na live que estão dizendo que minha mãe está correta. Bom, mas tem coisas que são corretas, mas não quer dizer que é legal, porque na minha cabeça uma melhora sensível é uma melhora bosta. E eu acho que se é assim na minha cabeça, deve ser na cabeça de muita gente, não de todo mundo. Eu prefiro assim: nossa, melhorou drasticamente, nossa, melhorou pra caralho. E aí quando melhorou muito, assim, ó, melhorou para um grandíssimo caralho. Outra coisa de português, sabe o que é um caralho? Caralho é o mastro principal de um grande barco à vela. Então, um barco à vela tem um mastro que tem as velas. E aí, aqueles barcos enormes lá dos caras, esses barcões, eles têm um mastro principal, que é onde o almirante fala terra à vista lá em cima. O nome desse bagulho é caralho. Eu tô vendo aqui na live o prateado. Para quem... Talvez, assim, a música é uma coisa muito doida, né? Por quê? Porque no mundo da música existe, em verdade, qualquer mundo, existem os caras que são a ponta da lança. No caso da música é o artista, e no caso de uma banda é o vocalista, enfim, o cara que centraliza
maior parte da atenção. Mas o mundo da música é cheio, tem muitas pessoas que precisam trabalhar para que aquilo ali aconteça. E tem um cara, que é o Wilson Prateado, que eu quero falar sobre ele aqui, embora não tenha relação com o assunto do podcast, mas é um cara que tem que ser falado. Eu estava no Planeta Atlântida semana passada, quando eu participei do show do Capital Inicial, e aí eu falei, pronto, hoje eu não toquei, então, véi, vamos ficar aqui assistindo os shows. E aí tava tocando aquela banda Atitude 67, que é um pagode mais moderninho, que eu acho legal, mano. As músicas são legais. Mas depois do Atitude 67 entrou o Thiaguinho, cara. O Thiaguinho é um cara que é meu brother, eu conheço ele há muito tempo, faz inclusive muito tempo que eu não o vejo. E tipo assim, eu me dou muito bem com a galera do pagode, por quê? Porque o pagode faz muito parte da minha formação musical. É impossível um cara ter vivido nos anos 90 sem ter sido impactado pelo pagode. E as pessoas sempre têm algo contra, assim, os estilos musicais populares, tá ligado? Os estilos musicais populares, eles podem irritar as pessoas sempre... Por quê? Porque o bagulho toca demais. O bagulho toca demais, tá ligado? E quando toca demais, rola superexposição. Superexposição, assim, é legal pra aquele momento, mas nunca é bom. E o pagode teve uma superexposição nos anos 90, mas uma coisa que é inegável é a qualidade musical, cara. E a qualidade musical dos bons pagodes, claro que tem pagode que não é legal, assim como tem muito rock que não é legal. A qualidade musical dos bons pagodes, cara, se deve a artistas muito fodas e a produtores muito fodas. Eu tô fazendo um grande discurso sobre o Prateado. Prestem atenção quando vocês ouvirem uma música do Thiaguinho ou uma música de vários artistas do Travessos no auge ali, do Rodriguinho, e percebam a cavalice que é o arranjo dessas músicas, cara. Por trás dessas músicas sempre vai ter um cara chamado Prateado, que é um produtor, toca baixo na banda do Thiaguinho. E eu tava vendo lá o show do Thiaguinho no Planeta e falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque eu gosto muito de metal progressivo, que não é metal, né? Eu nem chamo de metal, mas essas bandas que eles chamam de gent metal, que é uma variação do metal que se caracteriza por ser muito complicado. Eles usam a matemática para fazer música, então tudo é... As subdivisões de tempo são muito loucas, assim, o virtuosismo não tá muito no que está sendo tocado, e sim na complexidade do tempo daquela porra. E velho, a banda do Thiaguinho, que é dirigida por esse cara Prateado que tava assistindo a live aqui, a banda desse cara é uma banda de gente, com a diferença que não tem guitarra de 8 cordas, tem um cavaco, tem violão e uma bateria. É incrível, cara, porque a gente que toca, quando a gente vai tocando, a gente percebe o quão treta é os arranjos, e mais do que isso, né, cara, porque são arranjos muito complexos que estão a serviço de uma música incrivelmente popular, que o Brasil inteiro ouve, e eu acho muito massa isso. Da mesma maneira, análogo a isso, tu vai no show da Beyoncé, tu vai no show do Justin Timberlake, tu vai no show desses pop, dos caras que são os caras fodões do pop, assim, que a galera super conhece, acompanha. Esses caras, invariavelmente, eles montam bandas incríveis, cara. Porque o pop, ele, historicamente, é o estilo que se chama de popular, ele é o estilo que também circula mais dinheiro na indústria, ele é o estilo que fatura mais grana. E então, sempre se esperou da música pop a maior qualidade musical possível, porque sim, são os caras que mais têm a grana, detêm esse poder econômico para contratar os melhores profissionais, fazer os melhores clipes, gravar os discos com o orçamento mais elástico, tá ligado? E muitas vezes a gente vê, para muitas pessoas o pop é sinônimo de música ruim, descartável, lixo, e aí que tá, essa coisa música ruim, descartável, lixo, tem em todos os segmentos musicais, todos, cara, todos. No death metal vai ter cara lá só porque quer ficar perto dos amigos, ou ficar perto das gatinhas, ou porque quer ganhar uma grana, sempre vai ter ladrão no rolê. E então essa coisa de música ruim não é exclusiva do pop, na verdade. Inclusive quando o pop resolve ser bom, meus amigos, ele é muito bom, cara. E tipo assim, tem caras como o Prateado, como vários outros produtores, o próprio Dudu Borges, mano, é um cara que ele tem arranjos aí que ele fez pro sertanejo que beiram a genialidade.
E tipo, isso se não tiver entrado totalmente na realidade. E quando a gente é músico, a gente começa a admirar artistas que às vezes a gente não acompanha por um outro viés, que é o viés do respeito musical pelo que o cara faz. E no meu caso, não é nem respeito, porque eu consigo achar massa mesmo. E pagode, meus amigos, o que faz o cara grudar no cangote da morena tem seu valor, sempre vai ter seu valor. Tipo assim, não tem como concorrer com um tipo de música que é um convite a grudar no cangote da morena. Então, um brinde de café gelado a todos os pagodeiros e pagodeiras desse meu Brasil. E saibam que isso me influencia demais. Demais. Um cara perguntou aqui, que eu não consigo ler. Ele perguntou, mas o pop não é a sigla para popular? Seria o Iron Pop? O Iron é popular, todo mundo conhece os caras. E tipo assim, as bandas de rock, elas vão ter momentos que elas vão fazer um bagulho que eles chamam de crossover na indústria, que seria quando cruza a linha. Por exemplo, Fresno, uma banda que toca para o público roqueirinho, 10 anos atrás, 15 anos atrás, para o público emo, era uma cena localizada, ela é um extrato da sociedade, não é a porra toda, não aparecia na Globo. Só que quando, dependendo, tem uma música ou outra, que ela faz o que eles chamam de crossover, é quando ela estoura a bolha da cena e vira um hit geral, tá ligado? É quando tu sai, se existisse uma Billboard no Brasil, assim, existe, mas assim, lá nos Estados Unidos tem um lance assim, o cara tá em primeiro lugar na Billboard, né? Tu tá em primeiro lugar nas mais pedidas, nas mais tocadas, na categoria rock alternativo. E aí quando tu faz esse crossover é porque tu não só tá vencendo a categoria rock alternativo, como tu tá em primeiro na categoria música em geral. E tipo, isso é o crossover. A Fresno fez esse crossover algumas vezes, né? Quando aquela música Alguém que te faz sorrir bombou, todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu, o guardinha da rua ouviu, a minha avó ouviu. Por quê? Porque toca em rádio AM, aí por quê? Porque é popular, o bagulho popularizou. E aí o rock ou até o Iron Maiden pode ter uma música que faz esse crossover. Mas tem artistas, mas assim, quando o que a gente fala de artista pop é uma outra viagem, porque na premissa da música do cara, tá, além do cara se expressar artisticamente, tá assim, eu quero entreter, divertir as pessoas e fazer muito sucesso. Tipo assim, tá na premissa. Muitas vezes, por que a gente vê muito artista pop foda que é um cara de origem humilde, um cara de origem pobre? Porque o que motivava o cara a ser o melhor artista possível era de fato sair da pobreza, sair da miséria. Então assim, tu quer uma motivação mais forte do que, ok, eu preciso fazer música porque eu preciso comer, porque eu preciso cuidar da minha mãe que tá doente. Tipo assim, não tem motivação mais forte que essa. Não existe motivação mais forte do que não ter um plano B, tá ligado? E no popular a gente vai ter muitas pessoas que são de origem humilde, porque tipo assim, mano, é a única saída, tá ligado? Então assim, a motivação do cara não é, porque eu li uma coisa aqui, quero me expressar artisticamente, me comunicar com as pessoas e não importa se elas vão gostar ou não. É tipo assim, eu preciso fazer isso, eu preciso que as pessoas gostem, eu preciso que seja incrível e eu preciso ficar bombado, tá ligado? Então é uma questão é tudo música, mas essa música vem de lugares totalmente diferentes. E tipo, se tu for analisar só dentro do rock brasileiro, claro que existem exceções, mas em grande parte o rock brasileiro foi feito por gente, pelo menos de classe média, gente estudada, que era impactado ali pela música popular no rádio e pensava assim, não, eu quero fazer um bagulho diferente porque eu ouvi essas bandas aqui lá fora. E uma época, anos 80 e antes disso, pra tu ouvir música lá de fora, tu precisava que alguém te trouxesse um disco importado, ou seja, era um negócio que colocava um portão na frente do acesso à música, entendeu? Hoje em dia as pessoas conseguem ouvir o disco de uma banda gringa no dia que ela sai, tá ligado? Antigamente tu tinha que, pegar um cara lá atrás, lá na gringa, pra trazer um disco e falar, isso aqui é novidade. Aí quem tinha acesso a isso, mano, era quem tinha essa grana, tá ligado? Era basicamente quem tinha esse acesso, e esse acesso muitas vezes custava dinheiro. Um cara que precisava trabalhar na obra, ele não tinha esse dinheiro e ele era impactado por uma outra cultura. Hoje essa linha é mais turva, por quê? Porque
o acesso à informação e, consequentemente, o acesso à música, ele está mais democrático, porque basta ter um acesso à internet, que isso ainda é um portão, ainda é uma coisa que define o teu acesso, mas assim, cada vez mais brasileiros têm acesso à internet, então cada vez mais brasileiros têm acesso à informação, cada vez mais brasileiros têm acesso à música de todas as partes do mundo, e isso é o que provoca essas pequenas revoluções musicais, essas misturas muito loucas musicais, às vezes estilos populares bebendo na fonte de coisas não populares, ou melhor, pessoas às vezes informadas, descoladas e descoladas, se alimentando do popularzão, dos confins do Brasil, que conheceram através da internet. Tá ligado? Isso é muito louco. A conversa sobre música e pop music, ela poderia ir longe. Se tivesse algum comparsa hoje conversando comigo aqui, a gente faria um podcast de 5 horas. Mas este não é o grande motivo deste podcast. Eu queria falar nesse podcast sobre outra coisa. Sobre um sentimento, e não é um sentimento 100% bonito, cara. É um sentimento que a gente não deveria ter muito orgulho, mas assim, é uma palavra que só existe em alemão. É uma palavra que é Schadenfreude. 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 Schaden é uma junção de 2 palavras, né? Que no Japão, na Alemanha, os caras juntam muitas palavras. Schaden é tipo um machucado. Eu sei disso porque eu fiz alemão no colégio. Schaden é tipo um machucado e Freude é tipo feliz, alegria. Schadenfreude é a experiência de prazer, alegria ou satisfação que vem na hora, às vezes, que a gente testemunha uma falha, uma humilhação ou de outra pessoa. Ou basicamente a gente fica feliz porque alguém se fudeu. É um sentimento complexo, cara, complexo, mas porque além de tu estar sentindo, tu ter simpatia pelo sofrimento alheio, é um negócio que a gente sente e já fica meio, ai caraca, a gente freia esse sentimento, entendeu? Tanto que é um sentimento mais comum em crianças, porque as crianças expressam o seu Schadenfreude, e os adultos, eles sentem o Schadenfreude e aí eles ficam, não posso sentir isso porque não tá certo, tá ligado? No entanto, é inegável, a gente sente o Schadenfreude, a gente sente, cara, porque quando a gente vê alguém se fudendo na nossa cabeça assim, ai, esse cara merecia se fuder muito. Então assim, é inevitável, cara, é rir da fudição do próximo, principalmente quando a gente, porque um Schadenfreude, assim, a gente ri de um próximo que a gente gosta, aí tu só um pau no cu. O Schadenfreude de verdade é quando tu ri da fudeção de um próximo que não é nem que tu não gosta, mas fala assim, esse cara bem que merecia, esse cara vai aprender, é assim mesmo, é como se fosse uma sensação de que o mundo tá sendo justo naquele momento. Eu não acho que é um sentimento rico, mas mano, a gente sente muito, é inevitável, quando a gente tem uma empatia sobre aquela pessoa, não tem Schadenfreude, porque a gente fala assim, coitado do cara, mano. Mas quando a gente não tem simpatia, quando a gente tem uma antipatia, isso dá um Schadenfreude foda. E que eu vejo muito que as pessoas têm Schadenfreude em relação a celebridades. A galera gosta de ver celebridade se fuder e tipo, assim, sabe, essa glorificação que tem nos Estados Unidos bastante, né, aquela coisa do TMZ. O TMZ é um site que vive do Schadenfreude alheio. Esses sites de fofoca, assim, olha ali quem foi pra rehab, olha ali quem tomou um pé na bunda, olha ali quem teve uma overdose ou foi preso, né, aquela coisa de ser preso. Então, assim, as pessoas têm muito Schadenfreude com celebridades. Por que as pessoas têm Schadenfreude com celebridades? Porque elas não conhecem pessoalmente essas celebridades a ponto delas terem empatia pelo ser humano que elas são. 2, porque às vezes a pessoa
tem uma vida da qual ela não curte, a pessoa não tá curtindo a vida e ela quer nivelar por baixo. Então, quando ela vê alguém que seria aparentemente feliz, quando a gente vê uma pessoa que tem uma vida aparentemente perfeita, que normalmente as celebridades cultivam isso, né? E eles não têm culpa disso, porque todo mundo, hoje em dia, na era do Instagram, cultiva esse sentimento, que é de mostrar apenas o lado bom da sua vida, porque enfim. Aí tu vê quando o cara se fode, tu vê assim, ó, você também se fode, não é só eu que me fodo. Isso também não é legal. Isso também não é legal, mas a gente sente isso, é inevitável. E o principal desses sentimentos que são negativos, inveja, remorso, raiva, ódio, quando a gente não abraça esses sentimentos, quando a gente não abraça essa sombra, a gente varre elas para debaixo do tapete e elas vão nos matando devagarinho. Então é bom que a gente se analise sempre e se veja sentindo esses sentimentos, para que a gente perceba que esses sentimentos são normais e são humanos. Agora, o que nós faremos quanto a esses sentimentos é que vai nos definir o que nós somos enquanto pessoas. Por exemplo, quando eu tenho Schadenfreude, normalmente, um pouquinho depois eu falo... Ai, que merda, mano. Sei lá, tipo assim, eu não conheço, por eu ser em alguma dose, eu sou um pouco celebridade, então eu já vi pessoas tendo Schadenfreude da minha fudeção, saca? Eu já tive, e eu já tive também, tem um negócio que eu tava vendo aqui no Wikipedia, que é o Schadenfreude de rivalidade, que aí não é um bagulho em relação a uma pessoa que tu não conhece, é um Schadenfreude, aquele cara é meu rival, e aí, sei lá, ele parece estar muito bem, ele ganhou uma promoção no trabalho, mas ele quebrou uma perna e tu sente um Schadenfreude, tá ligado? E às vezes não é nem um Schadenfreude, às vezes a gente simplesmente tem uma torcida pro cara se fuder, isso é horrível. Por exemplo, a Karen, que anda de skate, minha mulher, nos campeonatos, por exemplo, é inevitável. Por exemplo, assim, tu quer ganhar um campeonato, tá correndo um campeonato, né? Aí a pessoa vai lá e dropa, e ela faz uma manobra, e ela acerta tudo, tu fala assim, uhul, meu amigo acertou. Mas às vezes tu quer vencer o campeonato, e tu tá com a nota mais alta, e a pessoa vai dar a volta dela, e ela vai lá, e é inevitável que tu fica assim, tu podia cair, né? Podia cair, caiu! E aí tu sente aquele Schadenfreude, aí a câmera foca na tua cara, e aí tu não pode expressar esse teu Schadenfreude, e depois tu pensa, putz. E a Karen mesmo já me forneceu esse grande insight, que é tipo assim, é sempre mais legal vencer um campeonato quando tu foi o que de fato melhor andou e que o segundo lugar andou também o melhor que pôde. Tu ganhar um campeonato em que o segundo lugar perdeu porque ele caiu e o terceiro lugar perdeu porque ele caiu, assim, são as regras do jogo. A regra é ficar de pé e não cair. E tipo assim, porque quando tu cai, tu recebe um corte na tua nota. Mas é muito melhor ganhando e não ganhar com a queda do outro, mas a gente sente Schadenfreude, cara, se eu fosse atleta, né, se fosse um atletão. Vamos lá, e tem também o Justice, o Schadenfreude baseado em justiça, que é quando alguém se fode porque fez algo errado. E tipo assim, fez algo de errado na justiça humana, né? Por exemplo, um cara que sei lá, que trai a mina, aí ele é pego com a boca na botija e se fode, enfim. Ou, sei lá, um cara que é um ladrão, e aí ele vai lá e é roubado, ou ele é preso, ou ele é demitido, sei lá, enfim. Mas é um sentimento que a gente vive sentindo. E que ele é baseado na antipatia, que é o contrário da empatia. E tem pessoas que praticamente imploram para que a gente seja antipático em relação a eles. Tem pessoas que imploram que a gente não goste delas, que também é um outro problema dessas pessoas. E muitas vezes nós internalizamos os sentimentos que pertencem a outras pessoas, tá ligado? A gente internaliza os sentimentos que pertencem às outras pessoas. Por exemplo, alguém foi escroto com a gente, aí a gente fica triste porque aquela pessoa foi escrota com a gente, e tudo bem, mas é melhor se a gente ficar triste
Porque uma pessoa que é escrota com outra pessoa, ela não está bem. E o que mais tem nesse nosso mundo moderno são pessoas que não estão bem. São pessoas que não estão de boas com as suas vidas, são pessoas que não estão orgulhosas do que elas estão fazendo. E aí, eles veem as pessoas se fuder, e aí, ou melhor, eles são estúpidos com as pessoas, porque ser estúpido é um jeito muito fácil de deixar as pessoas putas e tristes. E aí as pessoas ficam deixando todo mundo ao seu redor triste, porque isso vai fazer parecer que aquela pessoa tá na média da tristeza. Porque se tu é um cara triste com a tua própria vida, por N motivos, e tu vive rodeado de pessoas felizes, é um sentimento natural tu querer nivelar essa felicidade por baixo e fazer essas pessoas ficarem tristes. E como é que tu faz as pessoas ficarem tristes? Seja escroto com elas, estúpido, e provoque essa... Mas sabe o que acontece? As pessoas se afastam de ti, aí vai ficar sozinho, e aí vai ficar triste e sozinho. E aí é uma espiral de excelência que nos leva ao fundo do poço, cara. E não é legal o fundo do poço. Eu estive lá, não por esse motivo, porque, eu fui criado numa casa que cultivava empatia, graças à minha mamãe. Que bom. Mas enfim... É muito louco, mas eu tô falando de Schadenfreude há exatos 14 minutos, quando, na verdade, eu quero falar de Schadenfreude porque eu vou falar de um documentário que me encheu de Schadenfreude. Um Schadenfreude do qual eu não me arrependo de ter sentido. O nome desse documentário, antes que perguntem, ele está no Netflix. O nome desse documentário é Fire com Y. Fire com Y. O nome desse documentário é Fire com Y. Todos Karen Jones, que acabou de adentrar o estúdio. Tu já viu esse documentário? Qual? O Fire. Não. Senta aqui. Tu vai almoçar ou já almoçou? Já almocei. É pra levar a Sky? Mas eu posso levar também. É? Eu busco ontem. Mas tu pode buscar também, porque eu vou gravar. Do jeito, pode deixar. Eu estou falando sobre Schadenfreude. É uma palavra que só tem alemão, que é... Senta mais perto aqui do tio. É uma palavra que só tem alemão, que é a felicidade que se tem quando alguém se fode. Alguém que não é tu. É tipo serendipity. Aquelas palavras... Mas serendipity é justiça... É uma justiça no final... É bom a serendipity. É que tem aquele site que a gente entrava que era só de palavras de sentimentos inventados que não existiam. Mas o cara criava tipo um filminho e as palavras. Era lindo. Eu vou achar esse site. Muito útil. Mas o Schadenfreude existe palavra de alemão, que é Schaden, que é tipo assim, alegria pela dor. Que é quando tu tem alguém que tu, inevitavelmente, tu quer que ele se foda, tu vê que ele se fode. E aí tu tem o Schadenfreude, e quando tu é criança, o Schadenfreude é tipo, se fudeu! E quando tu é adulto, é tipo, se fudeu, tu não fala, porque é um sentimento ruim. E eu tô falando sobre, quando a gente sente essas coisas, a gente tem que reconhecer que tá sentindo. Porque lutar contra esses sentimentos, o que vai acontecer com a pessoa? Eu falei sobre isso no campeonato agora, no fim de semana. Eu falei sobre o Schadenfreude de campeonato. Porque eu realmente fico torcendo pras minhas se fuderem e caírem. E hoje eu reconheço isso e eu conscientemente não quero que isso aconteça, mas inconscientemente eu faço. Então, qual é a minha atitude agora? Eu vazo. Eu não vejo ninguém andando. Porque se eu olhar, eu não consigo controlar. E aí, às vezes, eu vou zicar. Traduzindo do alemão em português, vou zicar. Vou zicar. Tem um outro sentimento que eu tinha quando era criança, que era, não olhe para um cachorro que está cagando, senão ele não vai cagar. É e aí a gente fazia isso aqui com o dedo assim, fazia com os dois minguinhos pra ele não cagar. E era impressionante como o cachorro não cagava quando tu fazia isso com os dois minguinhos. É tipo quando você tá prestes a chorar e você olha no espelho, assim, o choro trava na hora. Eu não consigo ficar chorando e me olhando. Exige muito treino. Então, mas voltando ao negócio do campeonato... Eu vejo pessoas que choram e fazem stories. Isso eu nunca vou entender. Eu tenho o filtro do stories agora, que é um choro de mentira. Então tá tudo certo. Não, mas eu vi pessoas chorando e fazendo stories. E, tipo assim, não é chorando porque viu um filme. Que eu também não faria um stories chorando vendo um filme. Mas talvez faria. Agora, chorar por alguma coisa da tua vida. Vou fazer um stories chorando. Nem no auge do emo eu faria isso. Eu faria assim, depois de ter chorado.
com uma lágrima já escorrida, mas se eu tiver prestes a chorar, é tipo um espirro que alguém fala alguma coisa e aí o espirro trava. Mas voltando ao campeonato, eu acho que eu já tô um passo à frente na minha própria evolução, porque eu consigo admitir isso. E é um lance que, mano, 99% das pessoas fazem. Eu duvido que todo mundo tá ali muito neutro. E quem é namastê, a gente sabe, né? E aí todo mundo fica assim, não, eu não faço isso. Só que não admite que faz, mas faz. Às vezes nem percebe que faz, mas faz. E quem é namastê, a gente sabe, vocês que são namastê, a gente tá ligado em vocês. Não vou falar nada, a gente tá ligado, mano. Se tu é namastê, é aquela coisa da sombra, que são essa parte negativa. O namastê, ele enche a parte negativa, o yang, o que é o preto? É o yang? Ou é o escuro é o yang. Ele enche... Não, é o yin, desculpa. Ele enche a parte ruim dele de namastê, e fica falando namastê. Não, eu acho que é um lance da positividade. Sempre tem que estar tudo bem o tempo inteiro, muito feliz, e não admitir 1 minuto de tristeza, 1 minuto de ficar na merda. Isso é horrível pra gente, isso é doença, isso daí isso mata dá prisão as pessoas. de ventre. Não, dá total. E aí a gente fica olhando os stories da galera na praia, assim, muito feliz, e acaba piorando por comparação, porque daí sim você acha que sua vida é muito pior do que a de todo mundo. Só que ali estão só os highlights dos melhores momentos. Aí você não admite ficar na merda, porque comparativamente ao que você tá vendo, sua vida não tá tão legal. E o Schadenfreude, olha como o Schadenfreude é diferente de inveja. O Schadenfreude é ficar feliz quando o outro se fode. E a inveja é ficar triste quando o outro se dá bem. Acho que a inveja é também, assim, ficar desejando uma coisa que o outro tem, que você acha que você não tem. Aí é uma ação que o cara tomou por causa da inveja dele. Mas, assim, a inveja real é tu ver um cara bem e fica assim, fica mal. Não, mas a inveja é realmente desejar uma parada que o outro tem por você não ter. Porque se você tiver aquilo e ver o outro tendo também, aí você fica, tudo bem, já tenho, tô preenchido. Eu vi numa dessas palestras de TED que era um bagulho assim. O cara que tem, assim, tem 3 tipos de pessoas. A pessoa que vê o seu rival comprar uma Ferrari, que é só um exemplo de se dar muito bem, sendo que não, Ferrari é um puta carro bosta, não tem toca-fita, tu não consegue ouvir música e dirigir uma Ferrari, ou seja, é um carro bosta, não tem ar-condicionado também. Então, tu vê o teu rival comprar uma Ferrari, aí o cara fala assim, eu vou trabalhar e vou comprar uma Ferrari mais foda que a desse cara. Isso já é ruim, mas é um nível 1 de inveja. Aí tem o cara que é tipo... Não, tipo, comprar uma Ferrari também. Aí tem o nível... comprar uma Ferrari também melhor que desse cara. Aí tem o cara que é a inveja nível 2, que é... tomara que ele perca essa Ferrari dele. Ou melhor, tomara que eu tome o lugar dele na firma, sei lá. E aí ele perca a Ferrari e eu seja o cara da Ferrari. Ou seja, tu não te contenta nem com a felicidade do cara. E aí tem o terceiro nível da inveja, que é... Tomara que esse pau no cu enfie a Ferrari dele num poste. No poste é melhor do que no cu, porque eu acho que no cu ia doer mais. Não procurem no Google a maior coisa já inserida no cu de alguém, porque é horrível. Você já procurou? Não, mas já vi. A internet tem disso também, né? Eu tava falando sobre o acesso infinito à cultura, ele é o acesso infinito a tudo. Sim. Tipo os stickers de Mario. Eu não sei porque eu comecei a ver partos de crianças que nasceram com a bolsa sem romper, assim. Aí eu fiquei muito tempo vendo isso, e agora há pouco eu tava vendo, tipo... comentário dos aniversários da Larissa Manoela. Desculpa, a internet é isso. Vai, segue o assunto. Quando tu para lá no Instagram da Larissa Manoela... Não foi no Instagram da Larissa Manoela, foi alguém comentando sobre o aniversário da Larissa Manoela. É muito pior. Ela é legal, tá, gente? Ela é nossa amiga e ela me segue no Instagram. Não, eu adoro o Lari, mas eu não fui na festa dela pra começar. Não chamou. A gente não é tão amiga assim. Mas ela fez um stories comigo, ganhou 5 mil seguidores na hora. Caramba. Tudo isso. Mano, ela é legal. Porque quando eu apresentei meus prêmios Nick, ela tinha 12 anos. Então eu sou uma memória tenra dela. Eu não sou um cara que surgiu agora pra encher o saco dela. Sim, não, eu fiquei totalmente surpresa o dia que a gente encontrou ela na exposição do Mickey e ela chamou assim a gente pelo nome. Eu falei, uau. Aí eu vi que ela me segue. E eu vejo que as pessoas têm Schadenfreude com celebridades de internet. As pessoas querem ver, os celebridades em geral, mas o Schadenfreude que existe em relação a, tipo, essas pessoas são muito uber bombadas, tipo um Felipe Neto, a Larissa Manoela, é um Schadenfreude escrotíssimo, cara. Sim. Porque, sendo que a internet é uma coisa que nos possibilita perceber as pessoas enquanto seres humanos, assim. Essas pessoas, principalmente mais novas, eles mostram a vida deles inteira. Então, tu tem um conhecimento mais profundo até do que uma pessoa que mostra só os highlights. E eu vejo muita gente torcendo pra uma galera se fuder. É pessoa, é gente.
E eu vejo as pessoas Mega muito rampa, querendo assim, que se as fodam. pessoas assistem Mega Rampa? Pra ver os caras caindo. Ninguém assiste Mega Rampa pra ver ninguém acertando. Até porque Mas, assim, é meio qual devagar. é o pior acidente desse ano? Por isso que a Mega Rampa ficou famosa, além das manobras muito cabulosas. É o primo rico do Globo da Morte do circo, né? Alguém já morreu no Globo da Morte? Com certeza, pra se chamar Globo da Morte. Antes era Globo da Vida. E aí virou Globo da Morte. Pra mim é um bagulho que uma das coisas que mais me impressiona é o Globo da Morte. E tem um outro bagulho que não é o Globo da Morte, eu acho que é o pai do Globo da Morte, que é como se fosse uma parede redonda de madeira, que é antes disso o cara conseguir fazer uma bola. Que os caras andam de carro de lado, assim. Nossa, É muito bizarro. Pode ter sido uma montagem. eu acho que foi. Mas, então, eu tava falando sobre o Fire, que é um documentário que me deu um schadenfreude. Caramba, eu entrei aqui, você tava falando sobre o Fire, Mas- e aí depois disso aconteceu 20 minutos de podcast pra voltar a falar do Fire. A galera que ouve o podcast sabe que é assim mesmo, o clima. O Fire é um festival que um cara promoveu nas Bahamas. Um cara, enfim... Você me contou. E aí ele fez assim, vamos divulgar os bagulho, né? Vamos fazer um festival nas Bahamas. Tipo assim, sem entender que, não é que é impossível, mas é muito complicado fazer um festival numa ilha. E aí ele, não, vamos fazer esse festival. Aí chamou todas as influenciadoras do mundo, fez um vídeo muito foda. E esse vídeo foi tão foda que o bagulho deu sold out. Antes mesmo de divulgar as atrações. Só porque tinha todas as influenciadoras lá numa ilha e era um festival de alto luxo, não é o Planeta Atlântico. É um festival de alto luxo, assim, o ingresso mais barato era, sei lá, era tipo assim, tinha ingressos de $25 mil. E, tipo, que vai ter um chefe de cozinha, meu... Basicamente, isso aí vocês vão ver o filme pra ver o que desenrolou e tu vai ver o que é a mente por trás desse festival, que é um cara que tu fica muito torcendo pra se fuder. O filme inteiro, e no caso o Fire, todo mundo sabe, o festival meio que não teve. Nossa, eu já não gosto desses negócios que você sabe que no fim vai dar tudo errado. É tipo Mas é que filme nesse de caso... comédia dos anos 90, que você sabe que todo mundo vai se fuder. Nesse caso, tu torce pra dar errado, porque eles montam uma história de um jeito que é impossível tu não torcer pra dar errado. E aí vai indo fundo, quem é esse maluco aí? Que não dá pra negar que o cara é um gênio do business, mas ele ao mesmo tempo, ele é um trambiqueiro, mano. E só que é um trambique de $milhões. E, enfim, esse festival mostra muito, assim, o que é essa era da influência, do Instagram, e tipo, de como as pessoas se levam total por essa impressão filtrada da vida, que não é a vida. Exatamente. É só um então aspecto filtrado da vida. Aquilo que a gente tava falando. Tudo bem ficar na merda um pouquinho, galera. Não tem problema. É natural, é normal, é aceitável. Vamos ficar na merda. Vamos inclusive fazer posts sobre que é tudo bem ficar zoadinho um pouquinho. Um outro schadenfreude que o cara falou, o schadenfreude de Eike Batista, né? Eike Batista só se... Nossa, porque ele é o dono do mundo, ele é o milionário mais milionário do mundo, todo mundo fã do cara por ele ser bilionário. Nossa, ele é muito foda, ele é bilionário. E aí, enfim, aí o cara foi pego, tava até o pescoço atochado em negociatas bizarras, foi preso. Ficou todo fudido e a gente via, né, a galera assim, se fudeu, ignorando que ele se fuder também é muitas pessoas abaixo dele se fuder, milhares de pessoas perder emprego, caras que não são, tipo, corruptos que nem ele é, entendeu? E, tipo, muitas vezes a gente tem isso, assim, uma empresa, uma coisa que eu vejo na gringa que rola muito é quando uma empresa se pega no escândalo de corrupção, de propina, os caras, eles condenam a empresa a ser proibida de demitir uma pessoa que seja. E aqui, quando dá essas merdas, tipo JBS, não sei o que, os caras demitem um monte de gente. Ou seja, quem se fode é os empregados. E a gente tem esse schadenfreude, se fodeu, mas, meu, ninguém se importa que os caras compram mídia de novo, publicidade, muda de nome e esquece. Total. 1h38 de podcast, é isso mesmo? Não, são 38 minutos de podcast. Aquele 1 ali... É que tá 1h38 ali. Que é tipo capítulo 1, mas é confuso, o bagulho aqui é confuso. Obrigado pela participação. Eu vou almoçar depois. Tá bom. Tá. Você pausa o podcast? Eu posso pausar o podcast. Tá. Quer falar alguma coisa que não pode ser falada? Não, era só pra saber como é que funciona, tipo... Eu pauso e retomo ali, assim, né? Mas porque você não edita ele, né? Só quando fala uma merda muito grande. Entendi. É que a gente perdeu muitos minutos falando sobre pausar o podcast. Mas vai fazer parte a galera ouve rápido. A galera ouve rápido. Na velocidade
Cidade 3 do Creu. Eu já falei sobre pagode, já falei sobre esse Fire, que é esse documentário incrível, é Fire com Y, e eu falei sobre um outro programa que é o Killer Mike, que também é muito legal, muito conscientizante e é muito legal. Vamos falar sobre Marie Kondo também. Próximo programa, Organização de Malucos. É que eu não gosto dela, ela é namastê, cara. Não, tô brincando. Ela é japonesa. É japonês, todo japonês... Ela é assim. a galera fala assim, nossa, a Marie Kondo é muito foda. Não, todo japonês... Inclusive, a bagunça de japonês deve ser um bagulho, tipo assim, tem um coração de boi no canto da casa do cara. Tipo assim, o que eu quero dizer é que, assim, toda a sociedade, ela tem o seu arquétipo do que eles acham que seria o quintessencial japonês, que é esse cara muito educado, que se liga muito em hierarquia. Esse cara que é super rígido, e isso tem muitos fatores ruins também, em ter essa coisa do japa quintessencial. Mas todas essas culturas geram seu subproduto. E o subproduto, tu vai ver qualquer contracultura de japonês é uma parada muito bizarra. Tipo assim, o punk rock japonês é o mais escatológico. Mas, assim, é o mais legal. A pornografia japonesa é de longe a mais bizarra, porque as culturas geram essa coisa. Por exemplo, a contracultura da pornografia do Brasil é filme com travesti. Tipo assim, é light, tá ligado? Estados Unidos já tem um lance que é muito... Já é nebuloso, que é o lance das teens. Não, mas é que... os que japoneses, é teens, que é eles tipo... são tão educados sacros. E recatados, que daí quando solta o negócio é tipo polvo no cu e na perereca. É polvo, é muito polvo. Uns negócios assim, lembra aquele que a gente assistia, não é um pornô, mas eu não sei porque a gente assistia isso, uma mulher picando coisas. Puta que pariu, Japão, fecharam esse Tumblr. Não, mas lembra que era uma mulher picando umas paradas e jogando nela mesma? Essa mulher é demais. Ai. Eu ainda tenho ela no meu Facebook, a página dela, eu esqueci o nome dela, mas é uma japonesa... de picar coisa e jogar em si mesma. E que era meio comédia, mas um alto teor de pornografia e sempre envolvendo peixe, polvo, comida, coisa nojenta, assim. Que pra gente é nojento. E por que é nojento, né? Um polvo, cara. É porque ele tem a textura de mucosa. De uma xereca. De mucosa, né? Boca... pinto, perereca. E aí a gente pode falar sobre organização e planners, mas agora a gente tem que levar a criança na escola. As pessoas ficam transando com vaca, que é um absurdo. Não, enfia um polvo. Enfia um cabo de vassoura dentro do polvo. Eu não sei se a gente pode fazer apologia à zoofilia aqui, mas você que é os doente por zoofilia, pense bem nos animais que tu escolhe pra fazer sofrer. Que horror. Eu acho que era melhor cortar toda essa parte. Não, a gente vai cortar, só fica no ao vivo. Quem é essa estranha? Ela é a Karen Jones, é a minha mulher. E o Boito tá falando coisas muito aleatórias ali também na live. Calças de alfaiate não dimensionáveis. Não sei, eu tava com o zíper aberto aqui. Ainda sobre Schadenfreude, tinha um Schadenfreude que é horrível, que era o Schadenfreude que eu e o Boito tínhamos, que a gente morava perto de uma esquina que muitos carros batiam. Nunca era acidente com morto, mas era acidente de carro, que nunca é legal. E a gente ouvia o barulho de um carro batendo e saía correndo pra ver se tinha caído o letreirinho da Ford ou da Volkswagen desse carro. Não, você é ridículo até hoje que passa um negócio, um acidente assim, ainda bem que você não dirige, você dirige ser o cara que causa todo o trânsito, que para ver se alguém morreu. Eu não sou essa pessoa. Não, faz um barulho na rua, você já sai correndo de cueca, assim, pra ver se... eu gosto quando é discussão de marido e mulher, assim, quando é alguma coisa... barraco, assim. Isso aí chama ser uma fifi, você é uma fifi. A gente tinha aqui na frente da casa uma família muito disfuncional. Que morreu a família toda. Mas ninguém se matou, eu não sei. Enfim, era uma família muito disfuncional. Deixa eu contar a morte do filho mais novo. Mas conta de uma maneira light. Não, tá, é resumido mesmo. Fala bem perto do microfone. Eles foram jantar e aí o cara despencou na mesa. E aí o pai dele... Só que esse cara tinha tipo 60 anos. E tinha um problema com drogas. E o pai dele tinha 90 e poucos. E aí o cara meio que baixou assim, aí eles acharam que o cara tava dormindo. E aí deixaram alguns segundos e aí perceberam que ele não tava dormindo e tentaram acordar ele e ele tinha morrido na mesa de jantar, assim, ó, puf. E eles eram bem velhinhos. E era uma família muito disfuncional, que obviamente é uma família que já teve muita grana, e aí ficou todas aquelas coisas estranhas. E tinha os dois tinha um velhinho louco, tinha a velhinha... O velhinho direto ficava sentado na frente de casa, porque esse filho que morreu trancava ele pra fora. Só que aí, a gente, né, o Lucas várias vezes foi consolar ele. Muitas vezes. Até um dia que a nossa empregada chegou, a nossa... Ex-empregada. Chegou aqui,
faxineira. Ela tinha sido aliciada pelo velho. Ele ficou chamando ela de gostosa, ela entrou muito mal, assim, em casa. Eu, velho, desgraçado, velho, tarado. Foi um pouco mais do que chamada de gostosa. Mas enfim, ele não encostou em nada. Mas enfim, era disfuncional essa família. E eu não sei por que a gente tá falando isso. Também não. Mas tudo bem. Expondo. Cuidado aí com essas famílias muito loucas aí. Mas enfim, não quero dizer assim, sobre quando davam as tretas, eu sempre ia ver o que era, porque eu tinha medo que rolasse crime. Eu ia ver mais assim, porque o velho ele usava peruca e cada dia ele tava com uma peruca diferente. E eu ficava curiosa pra saber qual ia ser a do dia. E aí o Guerra, que é um cara que é só coração, um dia ele viu o velho na frente e aí ele foi consolar ele também. Mas é que na verdade, coitadinho, ele tinha muitos problemas e ele sempre, na verdade, ele tá chorando ali. Eu falei, mano, ele tá fazendo isso todos os dias e ele não deixa ninguém, tipo assim, ele não deixava ninguém ajudar ele. Aí tinha várias histórias e eles têm filhos que não ajudavam. Mas enfim, agora a casa tá vazia. Eu só espero que nenhum vizinho meu esteja ouvindo esse podcast. E tá pra alugar e eu tenho medo dos... Eu entrei lá. Quer olhar a casa, qualquer casa com velho, que morreu de velho, é assombrado. Aí eu fui lá e vi, falei, a casa não é muito legal não, hein? E aí a gente não alugou a casa do velho, porque eu acho freak. Tinha uma casa ali na Pompeia também, que tinha tido um crime tipo de ex-tripador. E ela era a melhor casa da rua. Era meio perto da casa que a gente morava com a banda. E ela tava sempre pra alugar. E ninguém alugava, porque sempre chegava nos vídeos. Essa casa aí é aquela casa que deu merda de ex-tripador. Enfim, Eu já fiquei naquele hotel na Califórnia que todas as pessoas se mataram daquele culto. Sem saber que era. E eu fiquei num outro hotel também. Nossa, mas quem acredita em espírito foge de lugar onde a galera se matou. Então, mas eu não sabia. Daí a hora que eu vi, eu tava lá, porque o hotel mudou de nome e tudo. E aí eu fiquei num outro, que era um que a Marilyn Monroe sempre ficava. E eu realmente ouvi barulhos à noite, assim, estranhos dentro do meu quarto, muitos peidos. Não era peido? Não era gases? Não, só tava aí. Enfim, né? Porque se começar a falar de espírito, vai virar outro podcast. Tem que acabar o idoso. Hã? Não, Robert falou tem que acabar o idoso, né? Que é uma fala do Choque de Cultura. Tá. Tem que acabar o idoso. Mas tu que é espírita, tu é espírita? Não. Mas tu manja de espiritismo. Eu manjo muito de todas as religiões. Pessoas que morreram assim, sem estar prontos pra morrer, sempre, assim, são os espíritos que meio que não sabem pra onde ir quando o cara morre, né? Aquela energia, tipo, fica... Tipo um cara que foi abrir uma porta, tomou um choque e morreu. Depende, se o cara é muito já, assim, preparado, daí ele vai saber mais o que fazer. Então, tipo, um monge eletricista que tomou um choque e morreu, a alma dele foi direto. Não é que vai direto, mas acho que o cara tá mais preparado, né? A alma é uma coisa... E só tá preparado pra morrer aqueles caras que usam uns panos laranja enrolado em volta do corpo, indiano. Acho que a preparação pra morrer é o sonho. Tipo, é como se o sonho fosse igual à morte. Então, quanto mais você consegue estar consciente no sonho, já é um pré-treino pra morte. Então aí, galera, quem sonha muito, pode morrer tranquilão, que teu espírito vai pro céu, pegar as tuas milhas. Todo mundo sonha, só que aí algumas pessoas não lembram do sonho e outras lembram. A gente pode perguntar pra Márcia sensitiva também. Pegar as tuas milhas do Karma Card, que as milhas do Karma Card, elas nunca expiram. Então, assim, cuidado com as merdas que a gente faz, que as milhas do Karma Card, elas nunca expiram. E não precisa ser espírita nem budista pra acreditar no karma. Então, mas aí, e karma as pessoas acham que é uma coisa ruim, que é o que eu vou ter que pagar. Mas, na verdade, ela é uma lei do equilíbrio. Você vai ter que equilibrar o que você já fez. Então, se você fez coisa boa, você vai ter karma de coisa boa também. Se você fez coisa ruim, você vai ter karma de coisa ruim. E quem morre dormindo, eu nunca acredito. Eu sempre acho que o cara tá dormindo e ele, eu vou morrer. Nunca é tipo assim, eu tô dormindo e, eu morri. Morrer dormindo? É tipo assim, cara, o que aconteceu? Eu morri. Já tava sonhando aí, emenda uma morte no sonho, assim. Aí eu acho que é o toboágua. Né? Aí é o toboágua da alegria. Se eu vou... E dizem que, qual foi esse cara, o Gandhi? Que ele falou assim, não, foi o Paramahansa, sei lá, um desses caras fodas que eu esqueci. Quem foi? Não, foi o Bhagwan, que é foda, mas é bizarro. O Bhagwan falou, então galera, eu vou morrer hoje. E aí ele foi dormir e morreu. Não, tem uma galera que já sabe quanto tempo de vida tem. Eu vou falar isso todos os dias só pra acertar, que horror. O Cauê Moura que sempre faz quando ele vai decolar. Então, galera, esse aqui é o meu último stories antes do avião cair. Olha que pau no cu. Porque várias pessoas estão nesse avião que não estão de acordo com
Vai que ele falou isso e fez o avião cair, né? Vai que as palavras têm realmente esse poder de fazer aviões caírem. Não sei se tem tanto, mas tem bastante, né? Tem que ser muita palavra pra derrubar um avião, porque, o avião ele não quer cair, né? Ele é, tipo, muito bem operado e pá. E aí, mas enfim, cuidado, né, gente? As pessoas que não queiram cair, estejam mais que querem cair. Eu tinha teoria, quando eu era mais nova, uma teoria, obviamente, imbecil e furada, que se tivessem pessoas famosas dentro do avião que eu tava, ele não ia cair, porque aquelas pessoas não mereciam morrer, e aí elas iam garantir que ele não caísse. Eu acho que uma pessoa famosa não, mas duas famosas... Então, nunca vi um avião assim com, tipo, 2, 3 pessoas famosas, uma de cada área, assim, o negócio caiu. Um avião que tá o Eric Johnson e... Tem que ser pessoas não muito famosas, né? Porque... Duas pessoas famosas de ambientes diferentes. Esse avião não cai. Uma pessoa cai. Mas um avião que tem duas pessoas muito famosas de âmbitos diferentes. Tá claro que o U2, Rolling Stone, essas bandas enormes, eles viajam em aviões diferentes, né? Tem pais também que viajam em aviões diferentes. Pais que têm 2 filhos, assim, ou mais. O bom é viajar a família, que esse cai e já frita todo mundo. Eu também acho, mas tem gente que tem essa noia, que vai o pai e a mãe separados pra se morrer, não morrer todo mundo. Mas é que existem tantas coisas pra fazer, pra prevenir a criança de ser órfã, que são mais que se o avião resolver cair, não vai ter o que fazer, né? Eu sei, mas é que assim, tem muitas outras coisas que o cara teria que fazer pra que fosse sensato o lance do avião. Tipo assim, uma das coisas mais difíceis que existe é morrer de avião caindo. Mas a gente tá falando de pessoas com bastante noia. Porque assim, seria muito mais fácil, na viagem de carro é carro separado. Lógico. Que é ali que a galera morre. É a maior causa de morte que existe. Acho que só perde pra moto. Não, moto é Não, mas tipo assim, é estrada e assim, 1835 é estrada e droga. Mas muito mais estrada. Muito bom. É estrada, droga e tiro de tiro. É tipo assim, o cara não morre, tipo assim, tipo assim, porque não é uma idade que a gente é feito pra morrer, né? 30 e poucos, 20 e poucos. São sempre mortes que eles falam que são mortes evitáveis. Tem morte que não dá pra evitar. É o cara de 100 anos. Que morreu aí, o cara mais velho do mundo morreu. Ou era a mulher mais velha do mundo. Eu não tava acompanhando isso. O meu avô era um dos caras mais velhos do Rio Grande do Sul. E aí no último Réveillon dele, ô avô, vamos lá curtir. Aí ele, meu filho, eu já vi muito disso. É sempre igual. Porque esse foi no penúltimo. No último ele não conseguia falar mais. Ele já tinha frequentado 90 e tantos Réveillons. Não foi no aniversário dele? Não, aniversário é quando aniversário dele festiva, né? Ele falou, cara, eu já vi muito disso, é sempre igual, vou dormir na minha caminha. E eu tenho 35, acho que sim, e também tô compartilhando esse sentimento, quase dormindo no Réveillon aí, porque eu já tinha visto muitos. Eu gosto de Réveillon. Acordada porque a Sky tava acordada também. Eu gosto de Réveillon. Se ficou meio baixa a voz da Karen nesta transmissão, eu vou dar um compressor ali e vai melhorar. A sua vai ficar muito alta. Não, é compressor. Tu aumenta o que tá baixo, mas deixa o que tá alto igual. É aí que tá o lance da compressão. Faz com que tudo fique equilibrado. Mas sim, o que tá muito alto, ele vai dar uma cagada. Tu continua aí. Capacete. Tem várias teorias de que no lance da bicicleta, eu não vou fazer apologia a não usar o capacete, mas tem estudos de verdade que os caras falam que o capacete na bicicleta não serve pra nada. Ele inclusive... Tira o voito da live. Ele inclusive deixa... Eu nem ouvi o que você falou, porque ele comentou, alguém já nasceu dormindo. Ele inclusive já nasce... o neném que nasce dentro da bolsinha nasce dormindo. Nossa, procurem isso na internet. Não, o lance que o capacete tem uma taxa assim que o cara que tá de capacete ele anda a 15% mais rápido de bike só porque ele tá de capacete. É que nem um freio, a disco. É verdade, quando eu ando de skate e coloco equipamento, eu acabo arriscando mais do que sem equipamento. Eu tenho uma bicicleta que tem freio a disco, ele freia em qualquer situação. Ou seja, eu desço a ladeira a 80 por hora com ela. A de fixa, que eu sei que ela não tem freio, eu desço a 40. Porque é uma velocidade que eu sei controlar. Mas assim, se surge um busão na frente do cara a 80, não tem freio a disco que vai te salvar. Muito menos capacete. Mas usem capacete porque é a lei. Embora ele só proteja o coco de vocês, sendo que num tom de bicicleta provavelmente vai dar de cara. Não, mas o coco eu já dei de coco. Realmente... Eu já caí devagarzinho assim e dei aquele tuque de cabeça. É que skate o cara sempre cai de cabeça, é impressionante. Que dá o chicotão, né?
Cá de paleta e aquela cabeçada que é aquela que só dá uma quebradinha no crânio. Que nunca é legal. Bom, não acaba nunca a hora das perguntas. Vamos ver como é que tá isso. Bom, tchau, gente. 54 minutos. Eu ia responder as perguntas da galera, mas a galera ficou perguntando... Eles não estão perguntando muito, então, e o Boito tá comentando aleatoriedades. Oportunos. Bom, é isso. Eu tava ouvindo o podcast do Joe Rogan, que é o grande podcast. Ele entrevistou o Travis Barker, do Blink. Que cara louco, mano. Não, a história do acidente dele é a história mais bizarra. E ele não anda mais de avião. Ele vai de carro pra todos os shows do Blink. E pra Europa ele pega navio. Ah, sim. Tem que sair 3 meses antes. E ele ia tocar no Fire Festival. E ele tava muito puto com esse show, que assim, caralho, eu vou ter que ir pras Bahamas, eu vou dirigir até a Flórida e pegar um barco até... Ele mora na Califórnia. E pegar um barco até as Bahamas, tudo isso pra não andar de avião. Pra tu ver como o ser humano é louco, cara. A chance do avião dele cair de novo... Né, ele se fudeu muitão, e não só se fudeu, como perdeu os melhores amigos dele, e é horrível a história. Pausou, acabou. Ah, que bom. Acabou a live. E ele se queimou todo. Agora eu quero fazer um trambique aqui, que é botar esse carregador em cima desse carregador. E aí vai ser um suporte que segura o celular. É ótimo. Mas enfim, é isso. Mas acabou a bateria do celular. Esta é a verdade. Eu queria tirar o passaporte uma época. E aí ela teria que ir pra Espanha. E ela falou que não ia de avião. A gente tava planejando levar ela de navio. Mas não rolou. O Travis Barker teve um Schadenfreude quando o festival foi cancelado. Ele falou assim, nossa, graças a Deus foi cancelado isso, que eu não vou precisar fazer esse rolê pra tocar nesse festival, pra esse bando de playboy mal criado. Tchau, gente. Até a próxima. Manda um beijo aí. Um beijo, pessoal. Dá tua agenda. Tô muito longe aqui. Mas dá... Não, é isso aí, só não tem agenda. Tá. Tchau. A Karen vai deixar esse cara na escola hoje. Parou aí. Eu tenho que almoçar. Filho da puta. Eu fui, deixei alguns dias, eu sei que eu tava viajando outros dias e pá. Ó, também é isso, ó, é negociação a vida. Não. Tá bom? Não tem negociação. Claro que tem negociação. Eu parei ela, eu vou estar sempre na frente. Mas é que tu que lançou a ideia. Tu que falou de levar e buscar porque ontem você fez isso. E aí eu achei que tudo bem. Mimi. Tchau. Fiquem ouvindo a trilha. Beijo.